No capítulo 2 de Atos, no versículo 46, pronto, eu vou fazer uma pergunta e você deixa o texto de Atos 2,46 em aberto. Qual o evangelho que Jesus pregou? Qual o evangelho que os apóstolos pregaram? Qual é o evangelho que nós temos que pregar? De quem é essa invenção? É nossa? Nós não temos que pregar o evangelho terapêutico, porque o evangelho terapêutico atrai pessoas que querem ser o centro das atenções. O evangelho que submete o homem a Cristo é um evangelho chamado Evangelho do Reino de Deus, onde todo governo é de Deus e todos que entram nisto se tornam súditos dele. Amém. Atos 2,46. Cláudio, vou ter que realmente... Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Atos 5,42. E todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus o Cristo. Atos 7, 47 e 48. Entretanto, foi Salomão... Atos 7, 47 e 48? Isso. Entretanto, foi Salomão quem lhe edificou uma casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Versículo 49. O céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Eu me lembro que um dos problemas que nós tivemos ao pregar o Evangelho do Reino foi dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Dizer que isto aqui não é casa de Deus. Dizer que nós nos reunimos como igreja aqui ou em qualquer lugar, na catatumba, no cemitério, onde for, na praça pública, nas casas, e que a igreja não é um lugar. A igreja são pessoas e não lugar. Só que não são pessoas comuns. São pessoas nascidas 2 vezes. Para fazer parte e ser parte e ser igreja, fazer parte da igreja e ser templo, é preciso ter nascido 2 vezes. Ninguém pode entrar por adesão, só por conversão. Se está aderindo, está fora, não adianta. Ah, é porque eu gosto muito das reuniões. Ah, porque é lindo ficar ali. Ah, porque eu gosto, porque nós nos reunimos e comemos juntos. Ah, eu tenho dito assim, irmãos, tenham cuidado para não distrairmos, não trazer entretenimento para lobos. O ambiente fica muito agradável. Mas o ambiente é para discípulos e não para lobos. Não precisamos atrair lobos. Não precisamos atrair pessoas para aumentar o nosso grupo. Estava pregando o evangelho para uma menina e não sei nem se ela está aqui, mas eu disse a ela, o que estou falando para você não tem a ver um convite para fazer parte do nosso grupo. O que estou falando para você é para salvar a sua vida. Salvar é a sua eternidade que está em jogo. Não é o meu grupo que vai crescer. Temos que ter cuidado
para pregarmos esse evangelho com clareza. Irmãos, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E não adianta fazer uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias. Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Mudou. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ele agora faz morada. Isso é o capítulo 4 de João. Capítulo 4 de João, quando a mulher pergunta, estão me dizendo que é para adorar aqui, outros me dizem que era para adorar no monte, outros me dizem que é para adorar em Jerusalém. Você me diz que é para adorar aonde? Ele disse, o tempo já chegou. Onde os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Nem lá, nem aqui, nem em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Capítulo 18 de Mateus, versículo 20. Leia esse texto aí que eu vou puxar um outro ponto aqui. Eliseu, não habita em templos feitos por mãos, você encerrou o texto? Só vamos voltar a 17, 24, Atos 17, 24. Quer ler logo? Quero, estou com ele aberto. Ótimo. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ele não habita em templos feitos por mãos. Já que, qual foi o texto que nós citamos aí para ler? 18:20. 18:20 de Mateus. Mateus 18:20. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Agora funciona assim. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali está a igreja. Funciona assim. Eu gosto e penso que uma das correções que os que estão fazendo missões em países fechados precisa fazer é tirar a ideia de templo. Eles ficam presa fácil. Na China, os irmãos se reúnem o dia todo, de 2 em 2. Vai aqui na praça, não podem se reunir. Então vai ali na praça, senta com um, se edifica-se mutuamente, vai na outra praça, se encontra com outro, edifica mutuamente, vai ali no metrô, se edificam mutuamente, e durante o dia toda a igreja é edificada, eles vão mudando de lugar. E como é que pega uma turma dessa, hein? Difícil demais. Agora se reúne todo mundo num lugar, num país fechado, acabou. É presa fácil, é rapidinho. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu vou estar. Só tem um segredo. Capítulo 10 de Hebreus, no versículo 4. Acho que é 4, viu? Hebreus 10. Que diz? Hebreus 10, onde ele diz que você, não deixando de reunir como é costume de alguns. 10:25. 24 vou ler. E consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O 25 é claro, não deixem de congregar como é costume de alguns, que podem achar, não é tão interessante eu me congregar. Cristianismo é coletivo, é impossível ser sozinho, e tem que ser estimulado uns aos outros no amor, não dá para ser sozinho. Versículo 24 diz isto.
Consideremos uns aos outros para nos estimularmos no amor. É claro que eu posso me esconder atrás das minhas frustrações com os meus irmãos, porque não tem algo mais terrível do que andar junto. Andar junto é frustrante. Bom, essa parte eu tenho que dizer, porque eu vou dizer a parte boa, mas eu não posso deixar de dizer a parte ruim. Mas Ele nos fez corpo. E membros não andam só. Você não vai encontrar um braço andando sozinho dizendo, eu sou braço. Você vai encontrar um braço ligado ao corpo, dizendo, eu sou corpo. Eu preciso do corpo. Eu ajudo o corpo. E é claro, eu penso que é Jeremias 48, no versículo 10, quando o profeta me faz uma colocação que eu penso ser uma colocação pontual. Só preciso... Bom, o vento melhorou, eu acho que eu vou poder abrir minha Bíblia. Eu abandonei a Bíblia, agora estou com o que tem na cabeça. 48, o que diz? Sim, é esse mesmo. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente, e maldito aquele que vedar do sangue a sua espada. Eu nunca tinha compreendido esse texto. Maldito é aquele que vedar do sangue a sua espada. E eu ficava assim, mas do que está falando o texto? Por que ele está dizendo que maldito é o homem que faz a obra do Senhor fraudulentamente, e depois ele diz que nega do sangue a sua espada? Porque você sabe o que é que acontece quando alguém está frustrado, com problemas, com a igreja, que está com ressentimento, mágoa, problemas com os irmãos. Você sabe que a primeira coisa que acontece com esse homem, ele guarda a espada. Ele não se envolve. Tenham cuidado. Quando você guardar a espada, você está enquadrado nesse texto. A obra é do Senhor, não guarde sua espada. Não negue a sua espada do sangue. Esse é o nosso serviço. Nós não temos o que fazer além disso. Ah, mas eu não vou me envolver porque eu vou sofrer. Sofra. Ele não disse a você que você ia passar bem. Ah, eu não vou me envolver porque eu só tomo pancada. Tome. E daí? Não negue a sua espada do sangue. Voltando para a igreja. Eu quero ir para Atos 5. A igreja, ela não é uma instituição. A igreja é um organismo. A igreja não é uma denominação. Eu não vou à igreja. Também a igreja não é uma empresa. Ela é um corpo.
ela não pode ser tratada empresarialmente. E só para dar uma arrumada aqui, Hebreus 10. Hebreus 10, onde já passamos, diz, versículo 19: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, esse grande sacerdote está sobre a casa de quem? A casa de Deus. Isso aqui é uma carta. Não foi escrita com versículos e capítulos. Logo, quem chegou a ler aqui, já leu o capítulo 3, que ele diz exatamente quem é a casa de Deus. Então, quem já chegou aqui no capítulo 10, já começou a ler a carta, tem uma sequência em mente e sabe o que ele está dizendo quando ele diz: Cristo, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Capítulo 3 de Hebreus, versículo 6. Eu sei que esse momento de estudar essas coisas que vocês já conhecem, alguns, eu penso, a maioria já conhecem. É preciso muita disposição de estudar a Bíblia e pegar o texto, e abrir o texto, e ler o texto. E pelo que eu penso, um dos problemas graves desse cristianismo moderno é a falta de base nas Escrituras. Penso que a confusão que há nesse momento tem a ver com falta de base nas Escrituras. E creio que, fazendo uma crítica, uma liderança que não tem profundidade bíblica tem pouco o que dar. E os irmãos são fadados a ouvir histórias de carochinhos. Hebreus 3, versículo 6. Mas Cristo é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. A qual casa somos nós? Por que nos reunimos em casas? Por quê? Em todo lugar que eu estou indo, às vezes tem assim, treinamento para a igreja em células. As pessoas estão usando isto como um método de crescimento da igreja. Mas a primeira igreja, a igreja, quando começou, não era um método, simplesmente. Era a vida comum da igreja, reunir nas casas. Quando nós decidimos
abraçar o Evangelho do Reino, decidimos romper com uma estrutura que vai cada vez mais criando escoras para manter as pessoas animadas. Então, precisamos de uma música boa, com coral, para manter um auditório. Precisamos de pregadores que tenham mensagens rotativas, que digam isso hoje, amanhã digam aquilo outro, e depois digam aquilo outro, para manter o povo. Quer dizer, vai falar a mesma coisa no outro dia? Não tem. Tem que haver eventos para animar o auditório. E nós falamos sobre isso aqui numa vigília, eu acredito. Irmãos, nos reunimos em casas como um modelo que a igreja nos apresenta no Novo Testamento. 5:42 de Atos, nós lemos. Cláudio, por favor. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus o Cristo. Esse templo que está se falando aí, vocês sabem qual é, né? É o templo de Salomão. É o templo dos judeus, aquele templo que Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Esse templo que é destruído logo depois. Mas a igreja, eles iam para lá, para o templo, não para fazer reuniões como essa que nós estamos fazendo aqui. Eles iam para o templo para discutir a lei com os fariseus, com os saduceus. Eles iam para lá não para fazer a reunião, mas para discutir as Escrituras. A igreja estava nas casas. A igreja estava nas casas. Olha no capítulo 16. No capítulo 16 de Romanos. No capítulo 16 de Romanos. No versículo 14, no versículo 15, diz: Saudai a Encíclico, Flegonte, Hermas, Patrobras, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu, sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com ele. A igreja estava reunida em casas. Simples assim. Vejam 1 Coríntios 16. Primeiro Coríntios 16, versículo 15. E o versículo 19. Agora vos rogo, irmãos, pois sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos. As igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com ele a igreja que está em sua casa. Havia uma igreja na casa de Áquila e Priscila. As igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor. Muito vos saúdam Áquila e Priscila. E bem assim a igreja que está na sua casa. Uma igreja que estava na casa de Áquila e Priscila. Saudavam a igreja
de Roma. A igreja que se reúne na sua casa. Não era ir à igreja. A igreja se reunia numa casa. Essa é uma base de entendimento claro da simplicidade que a igreja vivia. É claro que hoje nós chamamos de grupo caseiro. Eu não me sinto nem muito bem quando diz grupo caseiro. E muito pior quando diz, eu vou ao grupo caseiro. Acho que é uma linguagem meio que fora das Escrituras. Embora a gente entenda o que se está dizendo, mas poderíamos ter uma linguagem mais bíblica. Colossenses 4,16, 4,15, 4,16. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfas, e a igreja que está em sua casa. Depois que for lida esta carta entre vós, fazei que o seja também na igreja dos Laodicenses, e a de Laodiceia lede a vós também. Não havia um nome. A igreja dos discípulos, a igreja não sei do que. Não havia isso. Havia a igreja numa cidade. Era uma questão de uma igreja que estava reunida numa cidade. E dentro de uma cidade havia uma igreja que estava reunida numa casa. Não é simples, irmãos. Entender isto nos tira muita confusão de mente. Porque nós não estamos criando nada de novo, nem inventando alguma coisa nova, não estamos criando uma seita onde as pessoas têm que se reunir nas casas. É claro que, faltando graça do Senhor, os nossos grupos e as nossas reuniões de igreja na casa se tornam cansativas, repetitivas, sem a graça de Deus, mas isso não é um problema da Bíblia, isso é um problema nosso. Nós não podemos atribuir isso às Escrituras. Nós podemos atribuir isso à nossa falta de oração, de comunhão com Deus, à falta de uma estrutura bíblica, de uma reunião bíblica, à falta de base dos líderes que repetem coisas que Deus não mandou repetir, porque a Bíblia está clara, é grande. Isso aqui é um manancial de alimento, mas Deus tem que falar de acordo à sua vontade. Então, repetições às vezes simplesmente para transformarmos um encontro caseiro em nosso púlpito, não vai funcionar, irmãos. Não vai funcionar. Obrigado, querido. Mas isso não tem a ver com a palavra de Deus. Vamos a Filemão, Filipenses 4, 22. 21 e 22. Saudai a cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os que são da casa de César. Filemão 2. Filemão 2. E a nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. E a igreja que está em sua casa. Nós precisamos entender isso, melhorar nossa linguagem, inclusive, entender por que nós nos reunimos nas casas com base bíblica, qual é a base bíblica do que nós estamos fazendo, de que isso aqui não é templo, por que nós não temos templo, e por que nós não chamamos isso aqui de templo? Claro, sentimos a necessidade de termos um local para congregar a igreja. E não chamamos isto de igreja. Este ponto de que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Porque a base de um encontro na casa, onde em cada casa, toda a sua redondeza deve ser pensado como igreja,
de que devemos ter uma influência por todo ao redor daquele lugar. Que todos os vizinhos saibam que ali reúne-se a igreja. Que a nossa influência é fazer Cristo conhecido a todos que estão perto. Claro que não é só isso. Mas nós temos o serviço a realizar. Um serviço como igreja a prestar. Recapitulando. Qual é o evangelho que Jesus pregou? Um texto. Mateus 4:23, Mateus 9:35, Lucas 4:43, Lucas 16, versículo 16, Marcos 1, versículo 15, Atos 8, versículo 12, Atos 20, versículo 25, Atos 19, Atos 28, versículo 23 e versículo 31. Bom, enfim, esse é o evangelho que Jesus pregou. Qual a natureza do reino de Deus? Qual a natureza do reino de Deus? Lucas 17, versículo 20. O que ele diz? O reino de Deus, qual é a base desse texto? Você pode não lembrar, não pensem que eu sou excelente em memorizar textos. Não sou. Eu preciso repetir muitas vezes para mim, para conseguir memorizar. Há pessoas que têm uma capacidade de memória muito melhor que eu. Cláudio, por exemplo, tem a capacidade de ter textos que eu fico achando fantástico você ter, mas isso é uma questão de exercício. Quanto mais você se exercita, mais fácil fica você guardar alguns textos. E por quê? Porque às vezes você encontra um irmão que ele tem as coisas muito superficialmente na mente. Ele não tem a ordem do ensino. E que nós estamos começando a falar sobre isso, e nós vamos falar sobre outros assuntos, nós vamos falar sobre muitos outros assuntos, repetindo coisas que nós já conhecemos. Mas esses textos precisam estar em nossa mente. Capítulo 17 de Lucas, versículo 20, você pode não lembrar do texto, mas está lá escrito que o reino de Deus está dentro de nós. Não, você não vai dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali, ou está aqui. Está nesse grupo, não é o reino de Deus, não está nesse grupo. O reino de Deus não é deste grupo, ele está nesse grupo, mas não é deste grupo. Não é o nosso grupo que é o reino de Deus. O reino de Deus está muito mais que limite geográfico. O reino de Deus está acima de nós. Você vê que Jesus corrige isso, né? Quando os discípulos disseram, Senhor, encontramos um homem que expulsava demônios em teu nome, nós lhe o proibimos porque não seguia conosco. Não era do nosso grupo. Exatamente, você vê como nós somos sectaristas e achamos que o reino de Deus é nosso, apenas nosso. E Paulo, quando, em Romanos, no capítulo 14, ele fala do reino de Deus e ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. Não tem nada a ver com coisas. O reino de Deus está acima dos nossos gostos, das nossas vontades. Podemos ler? Romanos 14. Foi feita uma sugestão, foi dada uma sugestão que eu gostei muito, enquanto Cláudio procura aqui, que ao invés de sortearmos o carro de Sérgio, por que não ofertamos R$30 e ajudarmos o irmão? Eu gostei mais dessa ideia. Você sabe quando você não sabe o que fazer. Então, quando ele falou assim, vou sortear, eu não gosto, mas não sei o que fazer.
Porque não tinha outra opção, não tinha outra sugestão para dar a ele. Então eu fiquei assim, não digo o quê? Não digo nada, deixa. Vai que está certo. Mas eu acho que nós temos condições de ajudar esse irmão. E está aqui lançada a ideia de que podemos, antes de terminar, ajudar esse irmão. Amém. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é uma questão de hábitos humanos. A igreja é um organismo, não uma organização. A igreja é um corpo e não uma empresa. Ela funciona com dons e não com cargos. Ela é teocrática e não democrática. Então, não é por decisão se eu vou aceitar ou não isso na Bíblia. Eu me lembro de reuniões onde são decidido o que você... Uma reunião onde os cristãos se reúnem para dizer, por voto, se acreditam ou aceitam aquela verdade bíblica. Pensa na loucura dessa. E você sabe que isso existe. Tal estrutura denominacional se reuniu e decidiram que a partir de agora vão mudar a estrutura dos seus documentos para abrir um espaço para o homossexualismo, porque por maioria foi decidido assim. Como? A igreja é teocrática. Se aquilo que está escrito está e é claro e não precisa de interpretação, porque o que nós temos que fugir é de malabarismos exegéticos, de malabarismo de interpretação. Gente muito confusa gosta muito de fazer malabarismo de interpretação. Aí pega um texto que tem que puxar para cá, tem que puxar para cá, para o texto dizer uma coisa, tem que puxa, e interpreta, e vai no grego, no hebraico, não sei aonde. Você tem que dizer, o texto tem que dizer o que o cara quer dizer. Isso é perigoso. O ensino de Jesus é claro. E naquilo que o seu ensino é claro, não tem negociação. Não tem negociação. Um assunto claro. Eu não pedi a vocês para fazer interpretação sobre esses textos. Não criei interpretação nenhuma. Não fiz interpretação particular. Não trouxe nenhum tipo de malabarismo para que a mente de vocês ficassem assim. Está escrito. Está escrito, está aí. Qualquer homem simples, Jesus fazia observações para homens simples. E os homens simples entendiam o que ele queria dizer, e era assim. O governo da igreja é plural e não central. Por isso é um presbitério. Por esta causa te deixei em Creta, para pôr em ordem as coisas que ainda não estão, e de cidade em cidade estabeleceis presbíteros. O relacionamento é pessoal e não reunionismo. Tememos muito se nós começamos a entender que para sustentar o que está caindo, temos que fazer muitas e muitas e muitas reuniões. Nós temos que fortalecer o ministério de relacionamentos. Precisamos de homens que tenham a palavra de Deus, que saibam ensinar as Escrituras. E o relacionamento não é baseado numa autoridade humana sobre outra pessoa. Não é dominação, não é governo sobre alguém. Ninguém é dono de discípulo. Você não é dono do discípulo. Ele não é seu discípulo. Ele é discípulo de Jesus. A autoridade que nós temos é a autoridade na palavra de Deus. E fora dela nós não temos autoridade. Qual é a autoridade que o discipulador tem sobre o discípulo? Qual? Onde está escrito isso? Não há autoridade do discipulador sobre o discípulo. E para de comandar as pessoas.
Para de governar as pessoas. A autoridade que nós temos está na palavra de Deus. Não no controlezinho humano, que nós gostamos, é claro. Quem não gosta de ter um controle? O ser humano gosta de controlar. A questão é que funciona assim. Sempre nós dizíamos isso. Se você diz a um discípulo, a minha opinião ou o meu conselho é este, ele ouve se quiser. E nada de ficar com denguinho, de birrinha, de biquinho, porque o discípulo não fez o que você queria. Nada de birra infantil, porque não obedeceu os seus comandos. O problema é, quando um discípulo, ele recebe uma orientação que é bíblica. Por exemplo, não mentir, não precisa interpretar. Honrar aos pais, não precisa interpretar. Você tem que honrar os pais. Não defraudar, não precisa interpretar. Não invejar, não ser pérfido. Pérfido de Romanos 1. Infiéis nos contratos. Por exemplo, eu tenho um assunto que eu acho que nós falávamos no começo, no meio da igreja, e nós não falamos, mas trabalho. Olha, não servir à vista. Ser honesto. Há muita gente que não quer mais contratar trabalho de irmãos, onde nossa vida aqui no começo do Evangelho do Reino, as pessoas vinham procurar profissionais, discípulos, porque sabiam que eram homens honrados, que falavam a verdade, que tinham uma só palavra. Que não trabalhava à vista, que não cobrava de forma injusta, que não roubava. Que tinha uma honestidade clara. Isso é evangelho do reino. Do reino. Aplicado às pessoas de acordo à sua necessidade. Esse evangelho é do reino. Simples assim. Outro assunto. Vamos a Romanos 1, só porque está na cabeça. Oi. Restituir. O cara roubava e se converteu. E o roubo está onde? Entregue. Vai entregar o roubado. Não é seu, nunca foi. Você se converteu, aí é que nunca será. Não, Deus já te perdoou. Fica tranquilo. Deus já te perdoou, mas entrega o roubado. Está perdoado, querido. E eu vi isso no começo de funcionários que roubaram o patrão e foram ao patrão para dizer: eu por tanto tempo te roubei. E o cara falou assim: do que você está falando? Te roubei assim. E você não sabe que eu podia te prender, mandar para prender, fazer. Eu disse: eu estou aqui para você fazer o que você quiser comigo. Ele disse: e onde é a sua igreja? O cara mudava a cabeça. Disse: onde é essa igreja? Que igreja é essa? Eu disse: não tenho. Mas que maluquice é essa? Me lembro que eu acompanhei um caso assim, que o cara fala assim: que maluquice é essa? De onde é que você está tirando essa ideia?
eu poderia te prejudicar. E por que você está vindo a mim? Onde é que ele disse? Rapaz, eu te roubei, eu não tenho como manter isso na minha vida. Eu sou um discípulo de Jesus. E o cara vir ouvir o Evangelho. Vir perguntar, o que é isso? O roubado. Essa é a aplicação clara do Evangelho do Reino. Não tinha mais história, não tinha conversa. E no versículo 28 diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus o entregou à disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda malícia, toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus. Aborrecido de Deus é uma coisa simples. Simples. Você sabe o que é um aborrecido de Deus? É quando as coisas de Deus lhes enjoa. Eles se sentem aborrecidos com as coisas de Deus. Aborrecidos. Insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Estamos falando de tudo que está no capítulo 1 de Romanos, inclusive do homossexualismo. É esse pérfido que falta a fé jurada, que é desleal, que é traidor, que é enganador, que esse é o que está enquadrado. Tudo aí no mesmo nível. Tudo aí no mesmo nível. Ele nivelou tudo. Isso aqui é tudo igual. Tudo aí. E são pecados difíceis de tratar, de conversar. O pecado sexual. Bom, o pecado sexual está claro. Não. Isso aqui é o pecado sexual. Mas há pecados como inveja, ira, desobediência aos pais que não é tratado. Mas é porque esse menino é desobediente. Esse menino está em desobediência. Esse menino está enquadrado num panorama de fim. Ele precisa ser confrontado com as Escrituras. E eu vou contar para vocês. Nós temos que ter amor mesmo. Mas tenham cuidado com um amor que ultrapassa a verdade. O amor que ultrapassa a verdade. Meus irmãos, nós temos que amar. Ok. Quem disse que não tem que amar? Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando que a aplicação clara do Evangelho do Reino, como Jesus fez a um jovem rico. Um jovem rico. Jesus o amou. Não amou? Mas ele não aceitou abandonar aquilo que ele amava mais do que a Deus. Eu lembro-me de Aldo num encontro caseiro lá em casa, na Travessa Washington Luiz, lá junto de Timóteo. E Aldo, numa reunião de manhã, diz que não consegue, novinho, começando a fé,
Tipo assim, primeira semana que vai todo empolgado, vê todo mundo falando e Aldo diz, eu não consigo perdoar meu pai. Fiquei parado assim. Evangelho do Reino correndo na veia da gente, hein? Naquela época. Todo mundo animado. Eu disse, então você não precisa mais vir aqui. Já que você não consegue perdoar seu pai, você não precisa vir mais aqui. Era simples assim. E é claro que fiz isso para chocá-lo. Eu queria chocá-lo. Eu não queria que ele não viesse mais. Eu queria muito tê-lo. E graças a Deus, ele é um homem que se firmou no Senhor. Mas eu queria dizer para ele, bom, aqui é um lugar de perdoado. Se você não perdoa, o que você está fazendo aqui? Porque todo mundo aqui é estrupiado e perdoado. E que ninguém tem condições de segurar mais ninguém. Então, se você não é um desses, tchau. E naquele momento, ele para, tipo assim, o que eu faço? Eu lembro que ele perdoou o pai logo na hora, né? Claro. De fato, ele já diz assim, não, tudo bem, vamos aqui ajeitar e tal, eu vou perdoar. Ele dá uma ajeitada logo de cara. Mas ali fica claro que ele precisava de uma aplicação do Evangelho do Reino. E segue-se estudo das Escrituras com Aldo dizendo, Aldo, não há chance sem perdão. Podemos ficar aí atraindo pessoas que nós queremos que fiquem entre nós, mas não consigo perdoar. Puxa, você não consegue perdoar? Se você é um perdoado, você não deve se reunir com perdoados. É sério isso. Não deve. Se você não tem chance, você precisa deixar claro que você não é um dos discípulos de Jesus. Você não tem o perdão de Deus, não é um discípulo de Cristo, você não é um discípulo de Cristo, e você pode se reunir onde você quiser. Antigamente, quando o cara tomava um tranco desse assim, ele ia para uma denominação, hoje ele vai para um outro grupo caseiro. Troca de junta. Não, meu irmão. Nós não precisamos de uma multidão. Nós precisamos de discípulos. A mensagem que faz discípulos é a mensagem do Evangelho do Reino. Não precisamos atrair. Vocês pensam que nós ficamos felizes da vida por ver uma multidão assim? Não. Se essa multidão é simplesmente para fazer coro, isso não serve para nada, apenas para espetáculo. Só tem uma coisa: ou somos discípulos de Jesus, ou não somos. Enfim. Esse é o evangelho que nós pregamos a vida toda. Sofremos por isso. Muitas vezes ameaçados por causa desse evangelho. Lembro-me quando já recebi telefonema, o cara diz: meu amigo, vocês estão pregando um negócio aí que não está certo. O quê? Separou um casal. Que casal? Vocês separaram um casal. Que casal, meu amigo? Olha, não fique sabendo que estou de olho em você. Meu amigo, o que você vai fazer com um cara que já está morto? Qual o problema? O casal que nós separamos era alguém que chegou divorciado e que se separou por causa do divórcio. Esse é o Evangelho do Reino. Ele é simples assim. Não tinha escolha. Se eu sou divorciado. Bem, quer dizer, a Bíblia fala que Deus odeia o divórcio. Começavam lá em Malaquias 2.
E daí em diante, Bíblia, 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 Bíblia. Esse foi o caso de Cangombe. Eram 9 horas da noite quando começamos a estudar as Escrituras. Era 4 da manhã quando eu disse para ele assim, não aguento mais. Não aguento mais. Não tenho mais condições de falar nada, estou cansado. Se você não conseguiu entender até agora, não tem mais jeito. Eu pensei assim, vai amanhecendo, já está amanhecendo. Não conseguiu entender, agora, de agora por diante que ele não vai entender mais nada, que agora eu vou trocar as palavras, trocar o texto da Bíblia, começar a repregar, né? Que aí você já começa a bater em cima de um prego que já estava fixo, aí já vai soltar os pregos. Tudo. Eu disse, não tem mais jeito. De manhã cedo, Cangombe decidido a retomar o seu relacionamento com a sua mulher. Esse era o Evangelho do Reino e acabou. 20 e tantos anos separados. 20 anos, sei lá. Não tinha mais jeito. Nós pregávamos o Evangelho e o cara dizia, eu quero, eu não quero. E outra coisa, eu vou dizer para vocês, nós não temos medo de perseguição. Não precisamos agradar, nem fazer palatável, colocar um pouco de tempero para não ser perseguido. O verdadeiro Evangelho provoca ira. Provoca ira. Porque só tem duas coisas. Ou o cara aceita e diz, isso é verdade e eu estou errado. Ou ele diz, não, eles estão errados e eu estou certo. Só tem essa opção. Se ele admitir que nós estamos certos quanto ao divórcio, então ele vai admitir que ele está errado em ter sido divorciado. Aí não tem jeito. Aí ele está dizendo assim, eu estou errado. Tudo bem. E a gente sincera que fala assim, realmente eu estou errado e não tenho condições. Ok, não dá para mim. Mas outros se iram a tal ponto que dizem, eu não estou mandando você cumprir a palavra, só estou dizendo que é assim, poxa. Não estou impondo isso, não, mas é assim. Eu vou fazer o quê? Eu me lembro que pregar o Evangelho do Reino sobre divórcio para um camarada, eu tive que dizer para ele, eu sei que é difícil, mas eu não tenho outro Evangelho para te pregar. Tipo, eu não tinha mais, eu falei, gente, esse cara está numa situação difícil, e eu não sei o que falar. Só tenho esse. Qual é o Evangelho que nós temos que pregar? Amém. Que Deus nos ajude. Terrível é essa tarefa de pregar o Evangelho do Reino, mas gloriosa também.